Boa noite, movimenta o corpo, nos reajustamos na postura, quem precisar, né, muda de assento, para a gente seguir a leitura do livro Nuvens Brancas, seguindo as pegadas de Buda, Velho Caminho. Capítulo 27. Todos os dharmas ardem no fogo. Lembrando que ontem ele falou sobre a água também acende, né? Todos os dharmas ardem no fogo. A cada manhã, Kasyapa trazia para Buda um pouco de comida e assim ele não precisava ir mendigar na vila. Após sua refeição diária, andava solitariamente pelas trilhas da floresta ou descia até o lago de flor de lótus. Ao entardecer, Kasyapa juntava-se a ele para discutir entre os arvoredos ou à beira do lago. Quanto mais tempo passava com Buda, mais Kasyapa entendia quão sábio e virtuoso era seu visitante. Certa noite choveu tanto que pela manhã o rio Neranjara tinha transbordado suas margens. Os campos e moradias ribeirinhas submergiram rapidamente sob as águas turvas. Botes saíram desesperadamente, tentando resgatar pessoas. A comunidade de Kasyapa, em tempo, teve de galgar terras mais altas, mas ninguém conseguia encontrar Gautama. O mestre enviou vários botes para procurar por ele. Finalmente foi achado sobre uma colina distante. A água baixou tão rapidamente quanto tinha subido. Na manhã seguinte, Buda pegou sua tigela de mendigar e desceu até a vila para ver como os moradores se viram com a enchente. Por sorte, ninguém havia se afogado. As pessoas lhe contaram que, por não possuírem muitas posses, a inundação não os havia roubado em muita coisa. Os discípulos de Kasyapa iniciaram a reconstrução do Santuário do Fogo, que tinha sido destruído pelas labaredas, e reergueram suas choupanas que haviam sido levadas pela enchente. Uma tarde, enquanto Buda e Kasyapa conversavam ao longo das margens do Neranjara, o Brahmane disse: Gautama, outro dia você falou sobre a meditação acerca do corpo, sentimentos, percepções, formações mentais e consciência, os 5 agregados. Tenho praticado tal meditação e começo a compreender como os sentimentos e percepções determinam a qualidade de vida de uma pessoa. Eu também vejo que não há elemento permanente a ser encontrado em qualquer desses 5 rios. Posso ver que a crença em um eu independente e separado é falsa. Ainda não compreendi, todavia, por que alguém seguiria um caminho espiritual se não há um eu ou um si mesmo? Quem seria liberto? Buda perguntou: Kasyapa, você aceita que o sofrimento seja uma verdade? Sim, Gautama, aceito que o sofrimento seja uma verdade. Você crê que o sofrimento tenha causas? Sim, aceito que o sofrimento tenha causas. Kasyapa, quando as causas do sofrimento estão presentes, o sofrimento está presente. Quando as causas do sofrimento são removidas, o sofrimento também é removido.
A causa do sofrimento é a ignorância, um modo falso de olhar a realidade. Pensar que o impermanente é permanente, isso é ignorância. Pensar que há um eu quando não há, isso é ignorância. Da ignorância nascem o apego, a raiva, o medo, a inveja e incontáveis outros sofrimentos. O caminho da liberação é o caminho do olhar profundamente para as coisas, a fim de verdadeiramente perceber a natureza da impermanência, a ausência de um eu autoexistente e a interdependência de todas as coisas. Este caminho é aquele capaz de eliminar a ignorância. Uma vez que a ignorância seja superada, o sofrimento é transcendido. Isto é a verdadeira liberação. Não há necessidade de um eu para haver liberação. Uruvela Kasyapa sentou-se silenciosamente por um momento e então falou: Gautama, sei que você fala a partir de sua experiência direta. Suas palavras não expressam simples conceitos. Você disse que a liberação só pode ser atingida através de esforços meditativos, por aprofundar-se a visão das coisas. Você crê que todas as cerimônias, rituais e preces são inúteis? Buda apontou para a margem da oposta do rio, dizendo: Kasyapa, se uma pessoa quisesse atravessar para outra margem, como procederia? Se a água for suficientemente rasa, ela poderia atravessar andando. De outro modo, a pessoa teria de nadar ou remar num bote até lá. Concordo. Mas e no caso dela estar desejando, e no caso dela não desejar nadar, nem andar, nem nadar, nem remar um barco? Que tal se ela apenas ficasse de pé, nesta margem do rio, orando para que a outra margem viesse até ela? O que você pensaria de uma tal pessoa? Eu diria que está sendo muito tola. Exatamente, Kasyapa. Se uma pessoa não sobrepujar a ignorância e os obscurecimentos mentais daí decorrentes, não poderá chegar à outra margem da liberação, ainda que passe sua vida inteira em orações. Repentinamente o Brahmane caiu em lágrimas e se prostrou aos pés de Buda. Gautama, já desperdicei metade da minha vida. Por favor, aceite-me como seu discípulo e me dê a chance de estudar e praticar o caminho da liberação com você. Buda ajudou-o a se erguer e disse: Não hesitaria em aceitá-lo como meu discípulo, mas e os seus 500 devotos? Quem os orientaria se você partisse? Gautama, dê-me uma chance de falar com eles pela manhã. Amanhã à tarde deixarei você conhecer a minha decisão. Buda disse: As crianças da vila de Uruvela chamam-me Buda. O outro ficou surpreso. O desperto, não é? Pois eu o chamarei da mesma maneira. Na manhã seguinte, Buda foi mendigar na vila de Uruvela. Após isso, foi ao lago de Lótus para meditar. Bem tarde, Kasyapa veio vê-lo. Contou-lhe que todos os 500 devotos concordaram em se tornar discípulos sob sua orientação. No dia seguinte, Uruvela Kasyapa e todos os seus seguidores rasparam suas cabeças e barbas, atirando seus cachos de cabelos no rio Neranjara, juntamente com todos os objetos litúrgicos que tinham usado na adoração do fogo. Eles se inclinaram defronte a Buda e recitaram 3 vezes:
Toma o refúgio em Buda, aquele que mostra o caminho nesta vida. Toma o refúgio no Dharma, o caminho da compreensão e do amor. Toma o refúgio na Sangha, a comunidade que vive em harmonia e consciência. A recitação dos 3 refúgios que fizeram ecoou na floresta. Quando a ordenação estava completa, Buda falou aos seus novos bhikkhus sobre as 4 nobres verdades e como observar a respiração, o corpo e a mente. Mostrou-lhes como mendigar alimento e como comer em silêncio. Pediu a eles para libertarem todos os animais que haviam aprisionado, para lhes servir de alimento e para os sacrifícios. Naquela tarde, Buda encontrou com Kasyapa e 10 dos alunos veteranos para ensinar-lhes os fundamentos do caminho do despertar, assim como para discutir sobre a melhor forma de administrar a Sangha. Kasyapa era um organizador talentoso, um líder, e com Buda preparou os alunos veteranos mais avançados para conduzirem os bhikkhus mais jovens, exatamente como Siddhartha havia feito em Isipatana. No dia seguinte, Nadi Kasyapa, o irmão mais novo de Uruvela, chegou com seus discípulos em estado de choque. No dia anterior, ele e seus 300 devotos, que viviam rio abaixo de Uruvela, tinham visto centenas de tranças de cabelos e objetos litúrgicos flutuando no rio e temiam que alguma terrível catástrofe houvesse se abatido sobre a comunidade de seu irmão mais velho. Quando Nadi chegou em Uruvela, era hora de mendigar e assim ele fora incapaz de achar qualquer um dos adoradores. Seus piores medos pareciam estar se confirmando. Lentamente, porém, os bhikkhus começaram a retornar e explicaram como todos tinham tomado os votos de seguir um monge chamado Gautama. Uruvela também reapareceu junto com Buda e ficou muito feliz em ver seu irmão mais novo. Ele o convidou para andar na floresta. Eles se ausentaram por um longo período de tempo e, quando retornaram, Nadi Kasyapa anunciou que ele e seus 300 discípulos também tomariam refúgio em Buda. Ambos os irmãos concordaram em enviar alguém para convocar seu outro irmão, Gaya. Logo, no espaço de apenas 7 dias, ele e seus 200 devotos foram igualmente ordenados bhikkhus. Os irmãos Kasyapa eram bem conhecidos por sua amorosa irmandade e compartilhamento dos mesmos ideais. Juntos tornaram-se alunos profundamente dedicados a Buda. Um dia, depois que os monges tinham mendigado, Siddhartha convocou-os a se reunirem na encosta da montanha em Gaya. 900 bhikkhus comiam em silêncio com Buda e os 3 irmãos. Quando terminaram a refeição, todos fixaram o olhar em Buda. Serenamente sentado sobre uma grande rocha, Buda começou a falar. Bhikkhus, todos os dharmas ardem no fogo. O que está no fogo? Os 6 órgãos dos sentidos: olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo e mente. Todos estão em chamas. Os 6 objetos dos sentidos: forma, som, cheiro, sabor, toque, objetos da mente. Todos estão em chamas. Eles queimam nas chamas do desejo, do ódio e da ilusão. Ardem nas chamas do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte. Assim como nas chamas da dor, da ansiedade, da frustração, da preocupação, do medo e do desespero. Bhikkhus, cada sentimento queima, seja ele prazeroso, desagradável ou neutro. Os sentimentos surgem e são condicionados pelos órgãos dos sentidos, pelos objetos dos órgãos dos sentidos
e pelas consciências sensoriais. Os sentimentos queimam nas chamas do desejo, do ódio e ilusão. Os sentimentos queimam nas chamas do nascimento, do envelhecimento, da doença e da morte, assim como nas chamas da dor, da ansiedade, da frustração, da preocupação, do medo e do desespero. Bicos, não permitam a si mesmos serem consumidos pelas chamas do desejo, ódio e ilusão. Vejam a natureza impermanente e interdependente de todos os dharmas, a fim de não serem escravizados pelos ciclos de nascimento e morte, criados pelos órgãos dos sentidos, pelos objetos dos desejos e pela consciência sensorial. Os 900 monges escutaram atentamente. Cada homem estava profundamente comovido. Estavam felizes em saber que haviam encontrado o caminho que ensinava a olhar profundamente a fim de alcançar a liberação. A confiança preencheu o coração de cada bico lá presente. Buda permaneceu em Kayasissa por 3 meses para ensinar os novos bicos, e eles fizeram grande progresso. Os irmãos Kasyapa mostraram-se talentosos assistentes para Buda e ajudaram a conduzir e ensinar a Sangha. Um capítulo bom para reler, né, gente? Aqui ele traz a essência das 4 nobres verdades, né? Que foi o primeiro ensinamento do Dharma depois que ele despertou, né? Sofrimento existe. Se existe sofrimento é porque existe uma causa. Se você conhecer a causa, você para de alimentá-la e aí existe a cessação. E com a cessação, você pode adentrar um estado de paz e tranquilidade, né? E é bonito como ele vai perguntando para ele, né? Para ele poder responder e perceber, né? Porque a compreensão é completamente diferente quando você experimenta, quando você vive, né? Não é uma resposta intelectualizada. Uma maneira dele explicar por que essa questão de não existir um eu, né? Como ele diz assim, então, se não tem um eu, quem seria liberto, né? Por que, então, praticar? E ele usa essa forma de clarificar as 4 nobres verdades para Kasyapa perceber de que não, por isso não há necessidade desse eu, porque esse eu também é ilusório, né? E também eu acho que um ponto que ele toca aqui, que eu acho que vale a pena todos nós fazermos uma reflexão, ele traz a questão dos 3 venenos também aqui, da ganância, da raiva, da ignorância. E muito forte essa questão de clarificar a ignorância, né? A ignorância do apego, né? A esses sentimentos, a ignorância de achar que os 5 agregados são separados, né? Tem uma existência inerente, aqui ele vai discriminando, né? Os 5 agregados, as 5 sensações geradas pelos 5 skandhas, né? Aí ele vai repetindo isso, né? No final, quando ele vai dando os ensinamentos. Pelos sentimentos que são condicionados pelos órgãos dos sentidos, objetos dos órgãos dos sentidos e pelas consciências sensoriais. Ele repete isso as 3 vezes, né, que ele fala dos ensinamentos.
não sejam consumidos pelas chamas. Não desperdicem sua vida, né? Alguém quer falar alguma coisa? Que osso? Saudade. Alguém quer falar? Ai. Oi. Oi, quem? Oi, Caio. O Caio, tá me ouvindo? Tô sim. Eu tenho uma dúvida que está me acompanhando há um tempo já, na verdade. Ele cita e menciona isso dos 5 agregados e de trazer para a meditação os 5 agregados, né, e perceber em você e tal. Mas eu percebo que eu tenho uma dificuldade, na verdade, de entender ou de não entender só intelectualmente, mas discernir em mim o que seriam os 5 agregados. Sabe, tipo, eu não sei se a minha pergunta está confusa, mas passou da forma, os outros 4 para mim, eu não sei em mim distinguir o que são eles, assim, sabe? Eu não sei se você pode falar um pouco mais sobre isso. Você vê que ele destrincha aqui. Ele fala dos 5 órgãos, nos quais a gente tem a experiência, né? A gente, de alguma forma, experimenta. Quer ver como que ele traz aqui, que eu achei muito legal aqui, ó. 6 órgãos dos sentidos, dos quais a gente experimenta os objetos dos sentidos, né? Então ele fala, através dos olhos, ouvidos, nariz, língua, corpo, mente, a gente experimenta forma, som, cheiro, sabor, toque e objetos da mente. A gente no Sutra do Coração fala como? Forma, sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, assim também o são, né? Assim que a gente recita no Sutra do Coração. Aqui ele tem uma descrição um pouquinho diferente, né? Então, esses seriam os 2 primeiros, certo? Os Não. órgãos dos sentidos, os primeiros, e 5 órgãos dos sentidos que nos fazem experimentar os sentidos, os objetos dos sentidos. Ele fala em 6 objetos dos sentidos: forma, som, cheiro, sabor, toque e objetos da mente. Seria o sexto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É consciência, né? Que no nosso caso a gente traduz como consciência. O que quer dizer que eles são vazios? O que quer dizer o fato de que eles são vazios, de uma natureza em separado, que eles são interdependentes? Você ouviu? Cortou? travou para mim no meio, não sei se para todos. Forma, sensação, conceituação, diferenciação, conhecimento, assim também. Consciência. E aqui, ó, agora ele clarifica um pouquinho mais embaixo quando ele traz que esses são condicionados pelos órgãos dos sentidos, pelos objetos dos órgãos dos sentidos e pelas consciências sensoriais.
Não sejam escravizados. Vejam a natureza impermanente, interdependente de todos os dharmas, a fim de não serem escravizados pelos ciclos de nascimento e morte, criados pelos órgãos dos sentidos, pelos objetos dos sentidos e pela consciência sensorial. Quando você experimenta, estou pensando um pouco assim por mim, né? Quando você experimenta as coisas a partir desses órgãos dos sentidos e dessas percepções sensoriais que vêm desses órgãos dos sentidos, e toma isso como uma experiência em separado, fixa, isso gera equívocos enormes. Então, a importância de você clarificar esse vazio desses 5 agregados e o que vem decorrente das experiências promovidas por esses órgãos dos sentidos, é que geram os nossos sofrimentos, né? Porque a gente acredita que o que eu sinto é a verdade, né? Eu me fio nessas minhas experiências como sendo a única verdade. Quando você fala que você consegue perceber sobre a forma e não consegue perceber sobre os outros, o que de fato qual é a diferença? Por que pela forma é fácil a percepção para você e os demais não? Para mim, o que eu fico confuso se eu tenho, sei lá, pela forma eu tenho os órgãos, aí você tem os órgãos dos sentidos, e aí o que eu sinto, que seria, né, a visão, ou coisa, mas os outros 3 que me confundem, não sei, talvez porque eles são tão interdependentes que eu não consigo enxergar eles separados, entendeu? O que são percepções, o que são consciências, e o que são... Então, eles sempre repetem para que reflita isso em si, e aí, do órgão que percebe, a percepção do som, por exemplo, e aí daí para frente os outros 3 se embaralham na minha cabeça, entendeu? Ou não só na minha cabeça, mas durante a meditação, quando eu tento perceber o som chegando e cheiros e coisas, e dali para frente eu não... nem sei se precisaria, mas eu não consigo diferenciar o que é consciência, o que é percepção, o que é assim, sabe? Eu assim, imaginando ele falando para Cassiapa, né? Medita sobre o vazio dos 5 agregados, que é um pouco esse movimento que você está buscando fazer. É perceber que o que você ouve, assim, o que o teu ouvido percebe, a tua mente classifica de alguma forma. Ela ou classifica, ou ela cria uma história, ou ela elabora, né? Eu acho que é nesse sentido que clarifica o quanto isso é impermanente. Um risco pela ignorância, da gente se fiar nisso como uma verdade absoluta. E tudo que vier transpassar... Assim, eu estou pensando um pouco por mim, né? Tudo que vier transpassado por esse risco de um equívoco, de uma percepção equivocada, eu não posso confiar como uma verdade absoluta e impor aos outros. Eu tenho que entender que ela é fruto da minha percepção, né? Tanto que eu acho interessante que ele fala assim: todos os dharmas ardem no fogo. O que está no fogo? Os 6 órgãos do sentido. Não quer dizer que eles não sejam importantes para a nossa vida e para as nossas percepções, para o nosso crescimento, mas a gente não pode tomá-los como verdades absolutas. Porque aí ele segue, que deixa que... como é que ele fala aqui em todos os finais aqui? Não permita... Não.
assim como as chamas da dor, da ansiedade, da frustração, da preocupação, do medo e do desespero, porque isso tudo vem a partir das nossas percepções equivocadas, errôneas, e que a gente vive a partir dos 5 órgãos dos sentidos, né? Limitado. A gente pelos 5 órgãos do sentido que a gente experimenta a vida, né? Corpo, mente, língua, nariz, ouvido e olhos. É através desses cinco órgãos que a gente vive, né? E das experiências desses 5 órgãos, a gente tem percepções, né? Que ele fala de percepções, sentimentos, toda hora ele cita sentimentos também, consciências sensoriais, né? Que ele fala de que surgem são condicionados, ó. Os sentimentos que surgem são condicionados pelos órgãos dos sentidos. E se a gente imagina que existe muito, a gente é muito movido, a ignorância no sentido não é de ser de ser burro, de não conseguir, é de aceitar que o que você experimenta é a verdade absoluta. Essa é a verdadeira ignorância também, que eu acho que ele está trazendo aqui. Quer responder, André? Quer falar alguma coisa do assunto? Sim, eu lembro de alguma descrição em relação a essa percepção dos 5 agregados durante a meditação, que eu não sei se eu vou estar falando besteira, mas tinha alguma coisa de existir esse objeto dos sentidos, que pode ser uma imagem, um som, um pensamento, uma coisa física. Com esse objeto existe uma sensação. Essa visão provoca uma sensação. Essa sensação ela é percebida por alguma parte sua. Teve o contato, né, desse objeto que seria externo com o órgão de sentido e existe a consciência de que esse contato aconteceu. A partir do momento que existe a consciência de que o contato aconteceu, existe a diferenciação que seria o gostar ou não gostar. Achar a sensação boa ou achar essa sensação ruim. E a partir do momento em que você acha essa sensação boa ou ruim, você reage a isso. E aí você, se é ruim, você se esforça para fazer ela parar de acontecer, ou se ela é boa, você se esforça para ter mais. Então eu estou sentado, pousou um mosquito no meu braço, eu senti, eu percebi que esse mosquito está no meu braço, isso me incomodou, e aí eu vou lá e bato no braço. E como todas essas coisas acontecem numa cadeia que a gente percebe muito isso sentado em meditação, mas a vida no tempo inteiro, na nossa relação com as pessoas, é uma palavra que eu ouço e quando eu vejo eu já respondi e seguiu esse mesmo percurso de isso ser percebido por mim, isso ser classificado como bom ou ruim e porque isso é bom ou ruim eu respondo. Eu quero mais ou eu quero menos. Muito bom. Obrigado. Muito bom. Mais alguém? Eu acho que o Tic Oi, Bianca. O André e o Caio foram falando, né? E vieram algumas reflexões que também andam aparecendo, mas que o que vem assim para mim é que essas percepções, ela realmente depende do que você constrói ou construiu alguma vez na sua vida, né? E que essas emoções elas voltam à tona dependendo de uma imagem, dependendo de um som, e que de certa forma, se a gente se apega a essa emoção, é como se a gente desse asas para que elas se transformassem em grandes coisas. Mas quando a gente tem a consciência de que é algo impermanente
e que é algo impermanente, e dá a entender quanto mais a prática, mais você vai conseguindo compreender o que, de certa forma, é algo que você alimenta de acordo com o que você sente, ou do que você simplesmente deixa estar, porque você vê que às vezes é uma consciência coletiva também, é algo social que está dentro de você, e o quanto mais alinhamento você vai tendo, eu acredito que mais você percebe que as coisas são impermanentes, da mesma forma que essas percepções que vêm e que você pode cortá-las rapidamente e deixá-las passar, não arredá-las ao passado, ou isso, a questão da presentificação. Então, quanto mais o trabalho, mais a sua percepção fica no agora, não fica baseada em coisas do passado e que vem através de cheiros, através de pessoas, enfim, assim. Acho que era isso. É o treino de não apego, né? Porque se você sabe que tá pautado em percepções momentâneas, por que elas seriam tão verdades únicas, né? Então, eu acho essa questão é isso que ele fala como a verdadeira liberação, é entender que é vazio, né? A gente não deve se fiar tanto. Eu acho que vocês falaram complementando uns aos outros, né? Agora, o que Buda traz, eu acho, para mim, nesse capítulo, o Thich Nhat Hanh, na realidade, como ele pede que a gente tenha a nossa experiência. Como o André falou, quando você sente começar a perceber, tá coçando, o mosquito picou, ou veio um cheiro, e você associa esse cheiro, você perceber a sua mente fazendo esse jogo, né? Fazendo essa dinâmica. O que ele inspira, eu sinto, é isso, da gente sentar com isso, né? Que é o que o Caio falou, ele senta com isso e parece que a forma é fácil de perceber, mas os outros sentidos nem tanto. Então, de alguma forma, continuamos sentando e observando isso, esse vazio dos 5 agregados, né? De alguma forma. E eu acho que esse é o ponto para mim do livro, que você vê mesmo Cassiapa, que já era um mestre, tinha inúmeros discípulos, né? Ele se viu tocado por esse ensinamento, né? Se não tem um eu, então quem que se liberta, né? Ainda tinha o equívoco de que tem um eu a ser liberto, porque se eu quero me libertar, tem que ter um eu, né? E o Buda vai desconstruindo até essa ideia, né? De que não tem necessidade, né? Essa é a verdadeira liberação, né? Como ele fala aí. Mas é fácil, às vezes, falar, o difícil é experimentar isso, né? É o que ele fala, que Buda falava da experiência, dava para ver que era algo que ele viveu, né? Que não era uma cabeça sobre a dele. Quando a gente ainda está repetindo os ensinamentos, a gente ainda tá arriscado de cometer equívocos, mas mesmo assim é a forma, né? É a forma de praticar, né? Muito bom. Mais alguém? Obrigada, Bianca. O Arro? Hi. Oi, Clara. Oi, tudo bom? Tudo bem? Você falou de releitura e alguma pessoa sugeriu reler um outro dia, mas será possível? Claro, eu estou pensando da gente reler ele amanhã, de repente. Eu acho que é um capítulo que vale a pena. Tá, porque ficaram algumas frases que eu queria conectar e aí agora difícil para pedir você reler agora. Não, a gente pode reler ele amanhã. Eu achei que é um capítulo que vale a pena. Eu acho que é um capítulo que vale a pena. Muito bom. Obrigada. Mais alguém?
Vamos encerrar? Então, vamos pôr as mãos palma com palma. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.